Existem muitos mitos sobre a vida de Jesus Cristo. Mitos criados por filmes e séries que muitas vezes distorcem a verdade histórica e bíblica. Hoje, vamos revelar alguns deles com base em estudos teológicos e arqueológicos. Como estudante de pós-graduação em teologia, com foco em arqueologia e história bíblica, sinto-me na obrigação de esclarecer algumas dessas distorções sobre o homem mais importante de todos os tempos. O primeiro mito é o de Jesus carregando a cruz inteira pelas ruas de Jerusalém. Na verdade, estudos indicam que os condenados carregavam apenas a trave horizontal, chamada patibulum, que pesava cerca de 30 a 50 quilos, e não a cruz completa, que seria pesada demais para um homem já debilitado. A haste vertical geralmente ficava fixa no local da execução. Outro erro comum é imaginar uma cruz polida e simétrica, como vemos em muitas representações. Na realidade, a crucificação era um método de tortura brutal. A cruz era montada de qualquer maneira, com madeiras irregulares e rústicas, sem nenhum tipo de acabamento. O objetivo era apenas causar o máximo de dor e humilhação pública. Muitos filmes sugerem que Pôncio Pilatos foi o único responsável pela execução de Jesus. Historicamente, a situação é mais complexa. Pilatos, como governador romano, tinha a autoridade final, mas a decisão foi resultado de uma intensa pressão política e religiosa por parte das lideranças locais do Sinédrio. Foi uma manipulação complexa, onde Pilatos, temendo uma rebelião em Jerusalém durante a Páscoa, acabou cedendo. Outra distorção cinematográfica é a imagem de um julgamento num estádio lotado. O pretório, local do julgamento, era um pátio que comportava, no máximo, algumas centenas de pessoas. A multidão que gritava pela crucificação não era a cidade inteira, mas um grupo menor, possivelmente incluindo peregrinos manipulados que nem sabiam exatamente o motivo dos gritos, incitados pelos líderes religiosos presentes. E quanto aos pregos da crucificação? É comum a imagem dos pregos atravessando as palmas das mãos. No entanto, evidências arqueológicas e médicas sugerem que, para sustentar o peso do corpo, os pregos eram cravados nos punhos, entre os ossos do rádio e da ulna. Nos pés, geralmente um único prego mais longo era usado para fixar ambos os calcanhares, muitas vezes de lado, contra a haste vertical da cruz. Vamos falar sobre a idade dos apóstolos. Os filmes geralmente os retratam como homens maduros, na casa dos 30 anos. Contudo, a maioria deles eram muito jovens, com idades que provavelmente variavam entre 14 e 20 anos. Eram adolescentes e jovens adultos que deixaram tudo para seguir o Mestre. Apenas Pedro é mencionado como sendo mais velho e casado. O papel das mulheres no ministério de Jesus também foi frequentemente minimizado. Figuras como Maria Madalena, Joana e Susana não eram apenas seguidoras passivas. Elas foram líderes importantes e patrocinadoras financeiras do ministério, usando seus próprios recursos para sustentar Jesus e os discípulos. E, crucialmente, foram as primeiras testemunhas da ressurreição, um fato de imensa importância teológica. Por fim, a imagem de Jesus. A representação de um homem de pele clara e olhos azuis é um mito criado pela arte europeia. Como um homem do Oriente Médio nascido na Galileia do século I, Jesus teria a aparência típica da sua região. Pele morena, cabelos e olhos escuros, um homem semita, muito diferente do que o cinema ocidental costuma mostrar. Existem muitos outros mitos sobre a vida de Jesus Cristo. Mas o mais importante de tudo é compreender a sua mensagem, uma mensagem de amor, humildade e serviço ao próximo. Como ele mesmo disse em Mateus capítulo 20, quem quiser ser o primeiro entre vocês que seja servo de todos, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Desvendando a verdade, porque a fé se fortalece quando é iluminada pela razão e pela história. Obrigado por assistir. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!